O tema da mensagem de hoje é o Filho da Lei e o Filho da Graça. Acompanhe comigo no quadro. Vamos ler todos juntos? É a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Aquele que de fato experimenta o amor de Deus sempre rejeita o pecado. Aquele que de fato entendeu o amor de Deus, ele sempre vai rejeitar o pecado. O livro de Lucas, amado, que nós vamos ler aqui, Lucas 18 e 19, nós temos a sequência da história de dois homens ricos, em que ambos foram confrontados pelo Senhor. Mas a Bíblia diz que a resposta deles foram completamente diferente. Dois homens ricos que Jesus confrontou. A resposta de um mostra que ele era o filho da lei, e a resposta do outro mostra que ele era filho da graça. No capítulo 18 temos a história do jovem rico, e que vamos chamar ele aqui de filho da lei. Mas no capítulo seguinte, Jesus se encontra com um homem chamado Zaqueu, a quem chamamos de filho da graça. Amém? Primeiro, filho da lei. Lucas 18, 18 diz: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-os pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: Logo, quem pode salvar-se? Amado, preste atenção que o Senhor estava a caminho de Jerusalém, quando um homem corre em sua direção, um jovem se ajoelha diante dele e diz assim: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Em outras palavras, ele estava dizendo: eu já sou bom, eu já cumpro a lei, eu já faço, mas eu gostaria de saber se tem mais alguma coisa para que eu possa ter esse direito. A Bíblia diz que a sua pressa, a sua postura, e talvez até a angústia que ele teve naquela pergunta, amado, sem dúvida era sincera. Então Jesus pergunta se ele guardava o mandamento. O jovem respondeu: É tudo que eu tenho feito, tudo eu tenho obedecido, mas me falta alguma coisa a mais? E a gente sabe, amado, que Jesus, ele olhou para aquele jovem e sabia que aquela resposta não era verdadeira. Aquela era uma afirmação impossível. Por que, pastor, você diz que a afirmação do jovem era impossível? Porque o apóstolo Paulo diz o seguinte: que ninguém jamais cumpriu a lei. Ninguém jamais cumpriu a lei. Nem o próprio Moisés, que declarou a lei. Sabe? E que se alguém pudesse cumprir a lei, significa que todo o sacrifício de Jesus foi em vão. Então como que esse jovem chega dizendo assim: não, eu cumpro toda a lei, eu já faço de tudo, mas olha, de repente, falta alguma coisa. Ele estava praticando justiça própria. É claro que esse rapaz realmente não tinha cumprido a lei, mas de alguma forma ele pensava que sim. Sabe por quê? Porque ele tinha criado então justificativas para aqueles mandamentos do qual ele não conseguia cumprir, né? E certamente se tinha apenas partes que ele julgava cumprir aqueles mandamentos que ele não conseguia, ele achava que talvez como assassinato, adultério, e ignorava o egoísmo, a luxúria e a cobiça, que era o que ele vivia. Tem gente que acha que pecado é matar, é roubar e se prostituir. Esse jovem, ele sabia que ele não era cumpridor da lei. Por quê? Porque o problema
era a justiça própria. Segundo, o problema da justiça própria. O Senhor diz então àquele jovem que ele nem sequer sabe o que é ser bom. Certamente o Senhor é bom, mas ele queria ver a reação daquele jovem. Em nenhum momento Jesus pergunta o que ele tem, onde ele mora, o que ele faz, qual era a sua profissão e quanto que ele tinha. Mas o Senhor já sabia quem ele era. Assim como Deus sabe quem sou eu e quem é você. Percebe-se que ele era um jovem em que algumas versões chamam ele de príncipe. Algumas versões da Bíblia chamam esse jovem de príncipe, porque ele era da alta escala. Ele era muito bem sucedido. Mas em vez de ele reconhecer a sua necessidade em Deus, ele se encheu de justiça própria. Sabe, irmãos? Dizendo que praticava todos os mandamentos. Repita comigo. Enquanto estivermos cheios de justiça própria, não podemos desfrutar da justiça que vem de Cristo. Quando nós achamos que merecemos alguma coisa, na verdade nós não merecemos nada. Marcos 10, 21 diz que Jesus olhou para aquele jovem e o amou profundamente. Entenda o que eu estou te dizendo. Jesus olhou para aquele jovem, Marcos 10, 21, e diz, e Jesus amou profundamente. Jesus de toda forma tentou resgatá-lo, mas ele não quis. O Senhor viu ali um homem angustiado, tentando ganhar o amor, talvez até mesmo a admiração do pai. Mas na verdade ele viu ali um escravo perfeccionista, na ilusão de se justificar diante de Deus. Deus não precisa da nossa justificativa. E apesar disso, amado, a resposta do Senhor parece ter sido até dura. Mateus 19, 21 diz assim, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois você vem e segue-me. A desilusão consigo mesmo. Várias vezes eu preguei essa mensagem, amado. Eu critiquei a incapacidade do rico de fazer aquilo que Jesus lhe pedia. Mas infelizmente ele amou mais o dinheiro. Ele amou mais as suas posses, porque era favorável para ele isso. Mas por que que Jesus realmente diz isso? Por que que o Senhor pede isso se essa era a condição dele? Se essa era a condição dele, e ele diz que o rico não herdaria o reino, então dificilmente alguém poderia ser salvo. Sabe, irmãos? Eu creio que se eu chegasse aqui na igreja, pedisse para você vender tudo e trazer para a igreja, é capaz que não ficava ninguém. Não é verdade? Porque isso é inaceitável. Porque o que temos é para a nossa sobrevivência. Embora que a gente sabe que tem lugar que faz isso, mas não estou aqui para falar do mesmo. Estou dizendo que Jesus fala sobre isso. E Jesus sabia que o coração dele não estava em servir a Deus e ser salvo, mas estava servindo a Deus e servir também às suas próprias posses. Ao condenar o homem, mostra a completa ignorância deste homem, né, sabe, diante de Jesus. Por quê? Ele não estava oferecendo ao homem a chance de comprar a salvação. Pelo contrário, ele apenas queria mostrar para ele a sua completa incapacidade de cumprir a lei. Porque se ele dizia que cumpria a lei, do começo ao fim, e ele se desprendia de tudo, então ele não poderia pegar o que tem, vender e dar aos pobres. É muito mais difícil cumprir a lei, sendo que era mentira. Na verdade, amado, o Senhor esperava que o jovem olhasse para ele com os seus olhos e dissesse assim, não posso fazer isso, Senhor. Isso é mais forte do que eu. Então o Senhor lhe responderia, que bom. Então pare de tentar merecer a graça de Deus. Ele só faltou dizer, olha, eu sou quase perfeito, mas eu sei que para caminhar contigo, eu preciso fazer mais alguma coisa. Na verdade, ele estava querendo comprar com o seu dinheiro.
Há muitas pessoas que acham que pelo fato de ter poder, seja esse financeiro, ou seja esse no seu dia a dia, ele tem o poder de mover a vida das outras pessoas. Só que ele falou direto com Jesus: para de tentar ser merecedor daquilo que você jamais pode merecer. O Senhor, amado, queria que aquele homem deixasse de viver debaixo da tirania da lei. O problema daqueles que vivem na lei é que eles são tiranos. Como acontecia com os fariseus, eles se achavam mais santos que todo mundo. Eles se achavam mais profeta que todo mundo. Eles achavam que eles eram dono da palavra, eram dono da justiça, quando na verdade eles não tinham nada. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui, amado, não para fazer tirania em troca do favor de Deus. Evidentemente, o Senhor também sabia que aqueles que são ricos têm dificuldade de receber algo de graça. Há muitas pessoas, não digo todos, mas ele acha que nada pode ser de graça, porque na vida ele conseguiu com muito sacrifício, senão ele, a família dele, veio do nada, hoje tem muita coisa, então nada é de graça, aquilo que é de graça não tem valor. Quando ele chega para Jesus e ele fala da salvação, ele diz: não, tem que ter algum preço, não pode ser de graça. Fale o preço que eu pago. E Jesus disse: eu vou te dar um preço então, já que você gosta de lei, que você jamais vai poder pagar, porque o teu coração está preso nas suas finanças. Sabe, irmão? A intenção de pagar pelo que não pode ser comprado. O jovem rico aqui, ele simboliza aqueles que estão debaixo da lei do merecimento. Sabe qual é a lei do merecimento? Não, eu fiz, eu tenho certeza que Deus vai fazer. Não pela fé, mas porque eu fiz. É igual a história da simpatia. Não, pode fazer essa simpatia porque ela dá certo. A pessoa faz não porque tem fé, porque alguém disse que aquela simpatia daria certo. E se não deu, ela chega para a pessoa e fala: que palhaçada aquilo, não deu certo coisa nenhuma. Mas ela tentou. Não é verdade? É a lei do merecimento. Eu fiz, então eu tenho direito. Cristo veio para mostrar que nós não tínhamos direito algum, mas porque Ele nos amou, Ele nos salvou. Não porque você é bonzinho. Não porque você não peca, não porque você é uma pessoa, sabe, que tem feito tudo direitinho. Alguma coisa errada em nós tem. O jovem rico simboliza aquele que está debaixo do merecimento, sabe? Que estão sempre com a sensação de que fizeram algo suficiente. O problema da lei, amado, é que ela mostra a nossa condição de pecador, mas ela não nos dá o poder de cumprir a lei. O Filho da Graça. Falamos até agora do filho da lei, vamos falar do filho da graça. Lucas 19:1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era esse um chefe dos publicanos, e era rico. E tendo Jesus entrado em Jericó, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Preste atenção, amado, que 2 dias depois, o Senhor entra em Jericó, sabe? E ali também havia um homem muito rico. Você sabe que a Bíblia hoje ela é separada por capítulos e por versículos, mas na verdade, na sua forma de escrever, não foi feito assim. Ainda bem que foi separado e dividido capítulos e versículos, que foi um papa, não lembro o nome dele agora, mas foi para facilitar você achar as histórias. Mas quando a Bíblia fala dessa história, ela fala em seguida
Capítulo 18, em seguida capítulo 19, que antigamente tinha capítulo. Era uma história sobre a outra. Sabe? Lucas estava narrando as duas histórias. Aquele que pratica a lei e aquele que pratica a graça. Sabe? Ali havia um homem muito rico, de pequena estatura, chamado Zaqueu. Ele era, amado, cobrador de impostos, um tipo de pessoa odiada pelos judeus e visto como ladrão e explorador. Esse pequeno homem subiu numa figueira. Por quê? Porque ele desejava ver Jesus. Ele ouviu dizer da fama de Jesus, mas ele não se sentiu digno. Ele se achava que ele não era digno. Então ele falava assim: como que eu vou partir no meio da multidão e ficar lá no meio de Jesus? A própria multidão não vai me aceitar. Então o que ele faz? Ele sabia que Jesus ia passar por ali. Ele sobe numa figueira. E quando ele sobe, amado, ele fica de longe vendo Jesus. Mas o Senhor Jesus, porém, o viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na sua casa. Imediatamente, amado, aquele homem desceu e recebeu Jesus em sua casa. Letra A, ele tinha desejo de ver o Senhor. Preste atenção, o fato de subir numa árvore mostra o grande desejo que Zaqueu tinha de ver Jesus, de conhecê-lo, ainda que de longe. O jovem rico chamou o Senhor de bom, mas aquilo não era uma adoração. Na verdade, aquilo era uma bajulação. Tem gente que bajula os outros porque tem algum interesse próprio, e essa era a diferença do jovem rico. Que passa na multidão, diante de todo mundo, para o que Jesus está falando, simplesmente para dizer que ele cumpria toda a lei, e o que lhe faltava, se é que faltava alguma coisa, porque ele esperava ouvir de Jesus assim: não, você é perfeito, você é o cara, você vai ser salvo porque você é bonzinho, você cumpre a lei, você obedece pai e mãe, sabe, você nunca matou, você nunca roubou, você nunca adulterou, então você passou no teste. Era isso que ele esperava ouvir, porque ele praticava a justiça própria. E ele diz: e se tem alguma coisa que eu possa fazer, eu quero pagar por isso. Porque tem gente que é assim: eu não quero nada de graça, eu quero pagar. Diferente de Zaqueu. Letra B, ele experimentou a graça do Senhor. Dessa vez o Senhor não falou nada sobre guardar os mandamentos, como havia dito para o jovem rico. Mas preste atenção, ele demonstrou sua graça entrando na casa de um pecador. Se você analisar a Bíblia, amado, principalmente o Novo Testamento, Jesus ele não dá moleza para fariseu. Os doutores da lei que se dizia saber de tudo e eram bons, eram santos, Jesus nem encostava perto deles. Quando se dirige a eles, chama eles de filhos do diabo. Mas o pecador era diferente. Jesus ia na casa do pecador, comia com o pecador, visitava o pecador. Por muitas vezes o pecador se constrangia, sabe? Zaqueu sabia disso e ele foi tocado pelo amor do Senhor, porque ele jamais, uma pessoa que era odiado na cidade. Por que Zaqueu era odiado? Porque era assim, amado. O Império Romano cobrava impostos de Israel. Então o que o Império Romano fazia? Ele contratava uma pessoa no meio do povo judeu, que conhecia todo mundo, sabia o que as pessoas compravam e vendiam, né? E ele ganhava uma porcentagem desses impostos. Amém? Então era a função de Zaqueu, cobrador de impostos. Eu não posso colocar alguém para cobrar impostos ali na rua Chile, um exemplo, onde o Ricardo mora, se eu sei que o Ricardo é a pessoa que conhece a rua Chile inteira. Era mais fácil colocar o Ricardo. Zaqueu era uma pessoa muito conhecida. E por isso que ele era odiado. Porque as pessoas tentavam esconder as coisas para não pagar impostos, mas ele, como era comissionado, ele ia e falava: não, eu sei que ainda tem mais isso, isso e isso. O Império Romano não sabia, mas ele sabia. Então as pessoas odiavam ele, porque diziam assim: poxa, ele é do nosso meio, sabe? Ele é do mesmo povo. Por que ele está fazendo isso com a gente? Por que ele fica ganhando porcentagem em cima? Então ele era odiado. Então as pessoas murmuravam porque Jesus havia entrado na casa do pecador Zaqueu. Mas eu quero te dizer que isso tocou profundamente no coração de Zaqueu. Pois
foi diferente do que aconteceu com o jovem rico. Sabe por quê? Zaqueu não tinha justiça própria. Zaqueu, ele fica em cima da árvore porque ele sabia, eu não sou nem digno de chegar perto. E se eu chegar perto, o próprio povo vai me expulsar. Pois tanto ele quanto o povo sabia que ele era pecador. Sabe, irmãos, tem pessoas que vêm para a igreja e falam assim, não vou não, porque vai que eu estou lá e Deus revela meu pecado. Ou o diabo se levanta e fala que eu fiz isso e aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não está preocupado com o seu pecado. Está preocupado com a sua salvação. Sabe por quê? Você veio de uma vida pecaminosa. Não adianta. Não adianta você lutar e dizer, eu não vou pecar, porque a gente acaba pecando. Paulo fala, o mal que eu não deveria fazer, se eu faço, e o bem que eu deveria, se eu não cometo. Sabe por quê? Nós viemos da geração de Adão e Eva. Somos filhos deles. E eles pecaram, não tem como. Está no nosso DNA. É por isso que Cristo veio, para mudar isso. E quando você pecar e se arrepender, sabe o que acontece? O Todo-Poderoso olha do céu, ele não vê você, ele vê Cristo em você. E quando ele vê Cristo em você, ele diz, justificado, tetelestai. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós, que somos nascidos de novo, pecamos, nós ficamos tristes. Nós nos arrependemos. Talvez ninguém sabe, mas você sabe diante de Deus. Tem hora que você não tem vontade nem sequer de orar, porque você acha que Deus não vai te ouvir. Para com isso. O Senhor conhece a sua luta, sabe da tua dificuldade, e Ele diz, eu te amo assim mesmo. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos pelo diabo, oprimidos pelo pecado, oprimidos pela maldição, oprimidos pela condenação, porque eu cuidarei de ti. Ninguém fica oprimido com notícia boa. Nossa, eu estou tão angustiado porque vi uma notícia boa. Estou oprimido, triste, caído de um lado, vou até chorar. Vou dormir em cima da pia com a torneira pingando, porque vi uma notícia boa. Não, a gente normalmente fica angustiado com coisa ruim. E o pecado nos traz esse sentimento. Mas ele diz, vinde a mim. Zaqueu, quando foi a ele, a Bíblia diz que a graça produziu arrependimento. Amém? A graça produziu arrependimento. Por quê? Porque é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Imagine você que o jovem rico, em nenhum momento ele se arrepende. Quando Jesus fala para ele, olha, já que você acha que é perfeito, que você já tem de tudo, que não lhe falta mais nada, só lhe falta um par de asas, para você ser um querubim ou um serafim, então faz o seguinte, você acha que você é bom? Você acha que seu coração está desprendido? Eu vou te dizer, vende o que você tem e dê aos pobres. O que ele fez? Virou as costas e foi embora. Mas a bondade do Senhor é que nos conduz ao arrependimento. Aquele que de fato experimenta o amor de Deus, ele rejeita o pecado. Sabe, irmãos, muitas pessoas invertem essa ordem dizendo que nós só experimentamos a graça depois que a gente se arrepende. Não é verdade. É a graça que nos muda. Amém? Às vezes você acha que você então encontrou a graça para depois se arrepender. Não é verdade. A bênção do Senhor chega primeiro, como aconteceu com Zaqueu. O amor do Senhor chegou e sabe o que aconteceu? Constrangeu Zaqueu. A graça agora é que nos muda. Eu quero falar um exemplo sobre Pedro. Esse é um dos princípios. Lucas 5:1 diz assim: e aconteceu que, apertando-os a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pecadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar.
E respondeu Simão e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Observe, amado, que Pedro primeiro provou da bênção. Pedro ainda era pecador, não seguia Cristo. E a graça, sabe, da grande pescaria, depois que ele se prostra arrependido. É a graça de Deus que nos alcança. Talvez você está chamando alguém para vir à igreja, e a pessoa vai e fala: não, eu vou para a igreja, eu vou me arrepender, vou me converter, porque eu quero agradar meu pai e minha mãe. Ele vai para a igreja, mas ele não nasceu de novo. Porque aquele que nasce de novo, ele não faz por impulso, ou porque ninguém está mandando ele aceitar Jesus, ele simplesmente aceita porque ele foi tocado, porque a graça do Senhor o alcançou. Sabe, amado? Pedro não merecia a bênção, pois preferia crer até na sua possibilidade, na sua habilidade como pescador. Mas mesmo assim, o Senhor o abençoou. Nessa mesma fé imperfeita que nós temos, ela não pode ser obstáculo para a graça do Senhor. Não pode ser obstáculo para Deus nos abençoar. Amém? A graça resultou no cumprimento da lei. Preste atenção que o Senhor não exigiu que Zaqueu vendesse os bens dele e desse aos pobres. Por que será que Deus, na pessoa de Jesus, não falou nada para Zaqueu? Nem falou se ele cumpriu os mandamentos e nem pediu para ele vender nada. Ambos eram ricos. Os dois eram muito ricos. Mas Zaqueu, ele se levanta e disse, olha o que, acompanha comigo no quadro o que ele diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Preste atenção que a graça o alcançou. Quando a graça alcança, ninguém precisa mandar e nem fazer nada. Simplesmente a pessoa é tocada. O jovem rico não recebeu o poder, sabe, da lei para obedecer ao Senhor. Mas Zaqueu, apenas por conhecer a graça, se dispôs a restituir 4 vezes mais a quem ele tivesse defraudado. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo que o princípio do rico era um, o princípio do Zaqueu era outro? Zaqueu era ladrão, que era conhecido na época, e cobrador de imposto. O outro possivelmente nasceu num berço de ouro. Ambos eram apaixonados pelo dinheiro, mas apenas um só recebeu a graça. Enquanto um dizia, olha, fala se é que falta alguma coisa para ser salvo, o outro se escondeu atrás de uma árvore, em cima de uma árvore, porque não se achava digno nem sequer de chegar perto de Jesus. Quando nós reconhecemos que nós não somos dignos e que Ele é o Senhor, verdadeiramente todas as coisas começam a mudar. Sabe? O Senhor tinha dado ao jovem rico, tinha dito ao jovem rico para que ele vendesse tudo, porém, foi embora triste porque era incapaz de obedecer ao Senhor. Mas o Senhor não disse nada a Zaqueu sobre dar os bens. E no entanto, a Bíblia diz que ele mesmo decide dar metade aos pobres e ainda restituir aqueles a quem tinha defraudado. Que pobres era esse que ele ia dar? Aqueles que ele mesmo roubou. Ao longo da sua carreira, ele defraudou. E o que é defraudar? Defraudar é mexer naquilo que não é para mexer. Eram reservas. E ele defraudou essas pessoas. Ele fazia gambiarra, como a gente sabe que existe alguns fiscais, né? Principalmente na prefeitura, no estado, que acontece isso. Ó, eu vim aqui, você está com essa irregularidade, a multa vai ser tanto, mas se você me der tanto por fora, fica tudo por isso mesmo. Isso é defraudar. E ele diz, além de eu dar metade que tem aos pobres, eu ainda vou restituir 4 vezes mais a quem eu defraudei. Isso é graça. A graça, quando entra na vida da pessoa, ela tem condição de transformar-se. Quando cremos, amado, na graça, somos feitos filhos de Abraão, como o Senhor disse a Zaqueu.
No Novo Testamento, ser filho de Abraão significa ser herdeiro da promessa dada a Abraão. Significa ser justificado pela fé. Essas duas histórias não estão colocadas juntas por acaso no Evangelho de Lucas. O Espírito Santo quer nos ensinar qual é a diferença do filho da graça e do filho da lei. Quem você é? Filho da lei ou filho da graça? Você acha que merece alguma coisa por tudo que você faz, porque você ora, porque você jejua, porque você está na casa do Senhor? Ou você sabe que não merecemos nada e a cada dia nós temos a tendência de melhorar mais, porque podemos fazer isso? O Espírito Santo quer nos ensinar isso, sabe? E como a graça nos dá poder para fazer a vontade de Deus. Acompanhe no quadro. Enquanto estivermos cheios de justiça própria, não podemos desfrutar da justiça que procede de Cristo. O jovem rico, amado, representa os que vivem debaixo da lei, que procura merecer a vida eterna. E a bênção de Deus por causa dos seus méritos. Como se fosse um pagamento. Não, eu fiz, então com certeza eu vou ter. Porque eu paguei, eu recebi. Como alguns espíritas acreditam, se no final da sua vida, somente os mais ricos, se eles abrirem uma creche, ou abrir um orfanato, ou abrir um asilo, e manter lá, eles já estão salvos, porque eles estão fazendo algum benefício. Isso é obrigação nossa como ser humano. Isso não nos dá direito à vida eterna. Então quer dizer que quem não tem dinheiro vai para o inferno, porque não tem condição. Não é verdade? Deus seria muito injusto para isso. Zaqueu, por outro lado, amado, representa aqueles que sabem que são pecadores, mas experimentam a graça de Deus. Não merecemos a bênção de Deus, mas mesmo assim, nós desejamos recebê-la. Sim ou não? Você sabe que você não merece, eu sei que eu não mereço. Mas viver debaixo do favor é algo que você não merece. Alguém te fez um favor. Tem como pagar favor? Ainda que você preste um outro favor à pessoa, favor não se paga. Favor é algo que você faz para alguém, independente dela merecer ou não. Você simplesmente fez. Eu estou andando na rua, sabe? E de repente a minha carteira cai. Eu continuo andando. Alguém olha, viu que aquela carteira é minha, pega a carteira, vai atrás de mim e me devolve. Ele poderia ter ficado com ela, sim ou não? Isso é favor. Deus sabe o quanto nós somos falhos. Mas quando nós confiamos, se alguma das nossas falhas acontecer, o favor dele nos alcança. Amém? Podemos fazer um paralelo então entre a vida de ambos. Repita comigo: o jovem rico tentou usar bajulação de palavras para agradar Jesus. Zaqueu usou atitude para chamar a atenção do Senhor. O jovem rico se achava perfeito. Zaqueu sabia que era pecador. O jovem rico não renunciou aos bens materiais. Mas Zaqueu espontaneamente disse que devolveria tudo que havia roubado e daria metade dos seus bens aos pobres. Essa é a diferença de um para outro. Você está entendendo? Talvez alguém fale assim: poxa, mas eu sou quase um anjo. Sempre fui um bom filho. Sempre fui um bom marido. Sempre fui um bom tudo. Eu sempre fiz tudo certinho. Sabe? Por que que agora eu vou para o inferno só porque eu não aceitei Jesus? E o outro que matou, roubou, destruiu, fez tanta coisa errada, agora está na igreja, diz que é crente e vai para o céu. Não, não está certo isso. Eu não preciso virar crente para aceitar Jesus. O virar crente está ligado em aceitar Jesus. E se você não aceitar a Ele, não tem como entrar na casa dEle. Você está entendendo? Se você me conhece, eu sou seu amigo, eu entro na tua casa, entro e saio. Se eu não te conheço e tentar entrar na tua casa, você chama a polícia. Não me conhece. Quem é você que está tentando entrar na minha casa? Não é verdade? Então no céu não vai ter esse, irmão. Sabe? Não vai ter esse. O jovem rico, ele mostrou como é difícil para aqueles que amam a riqueza entrar no reino de Deus. Eles acham que eles têm que pagar.
Como assim de graça? Não existe. O crente tem dificuldade hoje, alguns crentes, de entender o que é graça. Ele acha que não, que ele merece ser apunhalado. Quando ele ouve uma palavra de cajado, ele fala, oh glória, hoje a palavra foi uma benção. Ele só tomou porrada o tempo inteiro. Porque ele acha que ele precisa apanhar, porque senão não está bom. Ele sempre espera que a mãe vai dar um bufetão, porque ele aprontou alguma coisa errada. E quando a mãe vem, ele dá um abraço e dá um carinho, ele fala, ué, o que está acontecendo? Eu mereci a surra, por que está me amando? Aprenda a ser amado. Não pelo que você faz que Deus te ama, mas pelo que você é. E por confiar que Ele é Pai. Verdadeiramente um rico, ter um encontro com Deus e entrar no seu reino. O que disse Jesus ao jovem rico? Acompanhe no quadro. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Pastor, então nenhum rico vai ser salvo, não é isso que Jesus está dizendo. Mas aqueles que acham que pelo fato de ter uma creche, um orfanato, que faz alguma coisa de bom para alguém, que faz caridade, que já é quase um anjo, esse não tem salvação. Mas quando ele reconhece que ele pode ter toda a riqueza do mundo, ele pode ter Ferrari, ele pode ter o que for. Sabe, irmãos? Jesus disse para aquele rico, talvez ele tinha um Lamborghini, se fosse nos dias de hoje, uma Ferrari, talvez ele tinha mansões em Manhattan, talvez, sabe, ele tinha muito dinheiro, muito ouro, muito dólar, muita libra. Jesus disse, vende tudo que tem, e eu te darei um tesouro no céu. Sabe que tesouro no céu é esse, amado? A Bíblia diz que o tesouro no céu são ruas de ouro, muro de jaspe. A cidade celestial, existe mansões celestial. O Senhor Jesus disse, desde que você tem, se desprenda dessas coisas que a terra e o ladrão come, sabe, e rouba, e eu te darei algo no céu, que é muito maior do que qualquer valor que você tem. Mas não, ele preferiu continuar no mundo. Sabe, tem gente que diz assim, não, ser crente é muito difícil, pastor. Ai, às vezes não dá, eu tenho algumas coisas para fazer, meus amigos fazem, eles vão para balada, eles vão usar droga, eles vão fazer um monte de coisa errada, eu sei que é errado, eles também sabem, mas eles não estão nem aí, e eu não, eu fico aqui, sabe, às vezes me dá aquela vontade de fazer, então acho que eu vou dar um tempo de Deus. Vou dar um tempo, porque lá na frente, quando eu estiver velhinho, eu me converto. Quem te garante que você vai ficar velhinho? Você pode morrer amanhã. Aquele jovem rico disse, não, eu prefiro desfrutar da minha riqueza, junto com os meus amigos. Um dia, quem sabe, eu faço isso que Jesus disse. Zaqueu, pelo contrário, ele estava com a sua vida ganha. Ele já era rejeitado por todo mundo mesmo. Ele poderia dizer, eu não vou fazer nada disso, porque as pessoas vão continuar me odiando. Mas ele disse, Jesus me amou. E ele foi tocado. O que disse Jesus a respeito de Zaqueu? Hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. E para concluir, Gálatas 3:26 diz assim, porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quanto em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestiste. Deixa esse texto no quadro. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas pessoas dizem que é filho de Deus, não é? Mas olha o que Paulo diz aos Gálatas. Todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo. Se você não tiver Cristo, você não é filho de Deus. Você é criatura de Deus. Amém? Você pode não ser filho do seu pai, mas se ele legalmente te adotar e te registrar, você passa a ter filho e ter direito. Você pode até não ter o DNA, sim ou não? Quando nós estamos em Cristo, que é o que está escrito, em Cristo, nós estamos salvos. Sem Ele, não há salvação. Não tem como. Por quê, pastor? Eu vou te dar 2 exemplos básicos. Você pode ter todos os órgãos do seu corpo perfeitos. Se tirar o sangue que circula e que dá vida a esses órgãos, você morre, sim ou não? E por que o sangue de Jesus nos purifica? Porque é o sangue que nos dá vida. Que cada um de nós somos a igreja, somos como os órgãos que está sendo alimentados por Ele. E por isso somos feito filho.
Ou você acha que quando o homem caiu, Deus ficou feliz? Bem feito, infeliz. Ninguém mandou você ouvir a serpente, agora vai ralar mesmo. Para você comer, você vai ter que suar, sabe? A terra que não produzia espinho nem abrolho, agora está produzindo. A terra que não tinha doença, agora vai ter. Você não ficava velho, era eterno, agora você vai ficar velho. Você vai olhar no espelho e vai ver tudo caído. E aí começa a vir a enfermidade. O olho já não enxerga mais tanto. O cabelo começa a cair. Isso tudo veio maldição. Você acha que Deus ficou feliz com isso? Ele diz, eu vou mudar a história. Eu vou trazer alguém que vai restaurar. Este alguém que vai ser filho, semente de uma mulher, e que vai pisar na cabeça do diabo. E toda vez que nós entramos em Cristo, nós aceitamos a porta que se abriu e nós passamos por ela. Mas tem gente que continua olhando para a porta, que é Cristo, e dizendo, não, eu não te quero. Eu prefiro no final do ano pular 7 ondas. Eu prefiro comer semente de romã e lentilha. Eu prefiro me vestir de branco, porque eu acredito que se eu vestir de branco e no dia primeiro eu colocar uma peça amarela, eu vou ter paz e o amarelo vai trazer riqueza. Sabe, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos numa fase de ano novo, infelizmente as pessoas acreditam nisso. Consegue acreditar que 7 ondas que você pula muda a sua vida, mas não consegue acreditar que Cristo morreu na cruz para que você não precisasse pular onda nenhuma. Sabe, sua onda agora é Cristo. E Ele vai te dar respaldo. Aí fala, não, imagina, é muita coisa. Não pode ser, pastor. Não pode ser tão fácil assim. Não, isso de graça, sem custar nada, eu não vou precisar fazer nada. Eu não precisar, sabe, me esmurrar, andar não sei quantos quilômetros de joelho, porque esse é o ato do ser humano, ele acha que ele tem que pagar alguma coisa para merecer. Se você fosse pagar, seria pagar a lei. Como a lei ninguém conseguiu cumprir, Cristo veio, cumpriu e aboliu a lei. E Ele diz agora, você estando em mim, você está no Pai. Amém? Então entenda, você é filho da graça, você não é filho da lei. Porque o filho da lei acha que ele precisa fazer alguma coisa. Talvez neste ano você vai começar a orar ao Senhor dizendo, olha, eu tenho esse plano, esse projeto e aquele, e o diabo vai falar no teu ouvido. Mas quem é você para alcançar isso? Olha o que você fez em 2016. Olha a vida torta que às vezes você teve. Olha a falsidade que você agiu, você deixou de tomar ceia, você deixou de ir na igreja, você deixou de fazer isso, você deixou de fazer aquilo. Cada um, o diabo vai querer condenar de alguma forma. Diga para ele que destruído está ele. Você está em Cristo e é uma nova criatura. Agora, preste atenção. Toda vez que você tentou fazer alguma coisa para merecer, você não alcançou. Toda vez que você falou, não, eu vou fazer isso aqui, porque eu sei que se eu fazer isso aqui, Deus vai me dar isso. Não alcançou. Mas quando você fez, por obediência ao Senhor, por amor, se Ele te der bem, se não te der amém, você ama a si mesmo, a bênção veio. Porque você não cometeu justiça própria. Amém, irmãos? Saiba que o Senhor te ama do jeito que você é. Para de ficar se olhando no espelho e se achando menor ou inferior. Do jeito que você é especial para Deus. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você.